O Presidente da República não fez a fundamentação, o grupo de revisão fez carta no dia 30, deixou na mesa da Presidente da Assembleia, a Presidente da Assembleia ficou com carta 31, 1, 2, 3, 4, só no dia 5 à tarde que foi fazer despacho. O despacho só chegou ao grupo de revisão, o conhecimento às 18 horas, mas mesmo assim houve um esforço, porque na terça-feira o grupo às 10 horas reuniu e fez o reexame. Depois do reexame trouxe a resposta, aceitando com sacrifício e com lágrimas no coração que os tribunais fossem retirados para permitir que o presidente promulgasse a lei, apesar de não ter fundamentado. Lamentavelmente, a Presidente da Assembleia não acionou o mecanismo necessário, arrastou o tempo para permitir que fechasse a sessão sem que tivesse havido o reexame da lei e obrigar que fôssemos às eleições com a lei que permitiu a fraude que me tirou o município de Amatola nas eleições passadas. Portanto, esta atitude é deplorável, é condenável, porque também mancha a imagem do presidente Nunes, que ficava já com a ideia, de que o presidente Nunes é mafioso, porque combinou com o presidente da Câmara as distritais, retirou as distritais. O presidente Nunes prometeu DDR, condições condignas para os desmobilizados, não estão a ter, e agora está a recuar na questão do pacote eleitoral. Muito bem, vamos ao ponto de hoje. Penso que já teve um tempo suficiente para este ponto prévio. Queria que respondesse com relação a este ponto. O discurso de Filipe Nunes ontem no Parlamento foi assertivo, espelha o que realmente é o estágio atual do país. Bom, o discurso do presidente Nunes foi assertivo numa questão, que ele não conseguiu combater o sequestro. E ele diz claramente que não conseguiu, assumiu, lamentavelmente desenvolveu pouco, porque enquanto nas outras áreas demonstra estatísticas, já em relação aos sequestros já não diz nada. Aparenta que não é moçambicano, não conhece, nunca viveu aqui na cidade de Maputo, quando é uma situação que tira sono a todos nós. Esta questão dos sequestros, hoje está-se a dizer que são pessoas de origem asiática. Mais dias, menos dias, serão moçambicanos de gema a serem sequestrados. Aliás, em algumas latitudes deste país, já aconteceu, já tivemos crianças que foram sequestradas e assassinadas na Beira, em Gorongosa, Quilimane e outras cidades, porque as pessoas estão a imitar o que está acontecendo nas grandes cidades. Portanto, seria útil que, de uma vez por todas, o governo assumisse, da mesma maneira que assumiu que não está a conseguir combater os insurgentes e aceitou a cooperação internacional, aceitou que o Ruanda comandasse as operações, que a SAMIM assumisse o comando das operações em algumas zonas, também assumisse que não está a conseguir os sequestros e abrir para que a comunidade internacional entre e venha nos ajudar, porque os portugueses já manifestaram esse interesse, os americanos já manifestaram esse interesse. Lamentavelmente, o governo moçambicano está a negar. A imagem que se cria aqui é que o governo moçambicano está a negar porque os seus membros são os donos, são os mandantes dos sequestros, são os que lucram com este negócio. Não faz sentido, efetivamente, que nós, num país onde reclamamos de efetivos policiais, hajam pessoas com menos de 55 anos de idade que foram à reforma e 25 anos de serviço. E depois fosse buscar crianças que a carreira de tiro só foram disparar 2 ou 3 tiros para estarem na cidade. Quer dizer, está claro que esta atitude beneficia alguns generais da polícia, os tais que propõem a retirada de polícias com experiência para colocar polícias sem experiência, para dar garantia aos sequestradores que o campo está aberto para jogarem à sua maneira. Isto mancha a governação. Embora esta atitude não tenha começado no mandato do próprio presidente Nunes, ele herdou este fardo, mas já que na altura também já era ministro deste governo, ele não poderá escapar. Abordou um pouco a questão da educação, mas ele não foi feliz na abordagem que fez. Nós pensamos que quando se fala de percentagem, a percentagem significa proporção. Portanto, a explicação que ele tentou dar foi uma explicação muito infeliz mesmo. E depois não disse nada sobre os escândalos do livro escolar. Hoje exonerou Max Tonela
Mas a expectativa do povo moçambicano era que tivesse demitido a ministra da Educação já há tempo. Tivesse demitido o ministro de Saúde já há tempo. Então aqui até parece que se levantam questões tribais, né? Bom, os naturais do norte do Sávio podem fazer e desfazer, só os do sul é que não podem. Porque enquanto o presidente não explicar por que demitiu o Marcos Tanela, essa dúvida continuará em nós, quando não era necessário. Muito bem. A última questão mesmo. A última questão mesmo está ligada à questão da presença dos ruandeses na República de Moçambique. O presidente tem que ter tempo de nos explicar porque ele está a ir. Já que está a ir, com quem fica esta questão dos ruandeses? Imaginemos que o presidente que possa ganhar eleições não seja do Partido Frelimo. Como é que ficamos com este dossiê? Quais são os compromissos que existem? O que é que se pretende? Então, para não termos esta vergonha de assuntos tipo esse que estamos a ouvir agora, de que, afinal de contas, as dívidas ocultas foram assinadas por cá famílias que queriam fazer super cidades aqui, à custa dos libaneses, à custa de sei lá que viviam na Ponta Vermelha. O presidente Inhosse tem de explicar isto, de modo que saia com cabeça tranquila e vá cuidar dos seus netos e possa passear a semelhança do presidente. Muxanga diz que imaginemos que não seja o presidente da Frelimo ou o candidato da Frelimo a vencer eleições. Está, em algum momento, a depositar pouca fé que pode haver um novo presidente que não seja do Partido Frelimo? É que o presidente Inhosse agora é presidente da Frelimo. O candidato da Frelimo, se for ele a ganhar, o presidente Inhosse vai lhe orientar até que haja congresso. Sim, mas a pergunta... Desculpa. Sim, vamos. Mas se ganhar o Sufo Momad, o presidente Inhosse não vai o orientar. Agora a questão é, este dossiê dos ruandeses, como é que fica? Não, eu só estou a questionar este termo. Eu penso que não precisas questionar isso. Mas deposita pouca fé? Eu tenho fé que a Frelimo não vai ganhar. Por isso chamo a atenção ao presidente Inhosse para arrumar bem a louça e os pratos, para não se sentir perseguido. Porque, quando for chamado... Fica essa questão, Muxanga. Nós depois voltamos. Deixa-me explicar. Você que perguntou. Teve um ponto prévio muito... Sabe qual é o problema? O problema, um dos grandes problemas de vocês. Eu não sou aprendiz de televisão. Então não me ensine. Então deixa-me falar, porque meteste uma questão que não era chamada aqui. Não. Meu caro, temos que respeitar o tempo de cada convidado. Mas você colocou uma questão que não é chamada. Eu estou a dizer, o presidente Inhosse está a terminar o seu mandato e ele tem que fechar o ciclo dos ruandeses. Vamos consigo. Depois voltamos, no seu tempo poderá novamente abordar esta questão, Muxanga, ok? Pode ficar à vontade com relação a isto, temos tempo suficiente. Só que agora temos que dar tempo aos outros convidados que se encontram aqui, mesmo para não monopolizarmos o debate. Egídio Vaz, boa noite. Boa noite. Obrigado uma vez mais por ter aceito aqui o nosso convite da TV Sucesso para fazer parte do nosso programa. Egídio Vaz, ontem o Presidente da República, numa visão geral, classificou o país como o país que cresce economicamente e caminha de forma resiliente para o desenvolvimento sustentável. Olhando na sua avaliação, pensa que realmente estamos resilientes e estamos a crescer economicamente? Estamos resilientes e estamos a crescer economicamente. Quero saudar a si e agradecer pelo convite ao deputado Antônio Muxanga e também ao meu amigo Pelembe, é deputado da Assembleia Municipal e amigo. Olha, o desempenho do presidente Inhosse foi bom, foi ótimo e até pode-se dizer que foi surpreendente. E eu quero recorrer a algumas passagens bíblicas, segundo as quais que só Deus coloca nas mãos de competentes os grandes desafios. Não me parece a mim que, se tivesse sido outra pessoa a dirigir esses 10 anos, teríamos os mesmos resultados. Mas também o que não surpreende, mas só coroa esta grande figura, é a sua honestidade e a sua franqueza. Nos 10 anos, o presidente Inhosse, em momento algum, afirmou que o Estado de Nação era bom. E o informe que ele leu ontem
fez uma radiografia mais do que honesta e com umas referências cronológicas desde o dia 1 da sua tomada de posse em 2015 até ontem. E ao longo desse, ao percorrer estes 10 anos, conseguiu-se perceber de que Moçambique estava a braços com desafios enormes, a começar mesmo pelos desastres naturais, a fuga dos doadores, que também soube um pouco a chantagem adveniente da descoberta das dívidas ocultas essas que, por sua iniciativa, também conseguiu introduzir a Kroll em Moçambique, contra a vontade dos que mais se beneficiaram, trouxe à baila a verdadeira narrativa e só agora, já no fim, é que nós estamos a ter o veredito. Em Londres, Moçambique ganhou, obviamente que vai se recorrer. Em Nova York está mais do que claro, Chang provavelmente vai conhecer hoje ou amanhã o seu feito, mas isso permitiu-nos duas coisas: perceber os contornos e os meandros do processo, mas, e acima de tudo, também é que as consequências duraram esse todo o mandato, 10 anos. E o que nós passamos, porque nós percebemos. Existem desafios enormes e eu fiquei muito feliz ao ter notado que o presidente quando pediu que todos pudessem aplaudir para a paz dos moçambicanos, porque é assim que ela fez, e sem reservas nenhumas, todas as bancadas levantaram-se e aplaudiram num verdadeiro símbolo de unanimidade. Ou seja, a termos que pontuar algum legado concreto e inequívoco, são esses 5 elementos. A questão da paz é determinante. Se nós formos a olhar na nossa história política, percebemos que Moçambique passou por ciclos vertiginosos de violência e mudanças também violentas. Comecemos mesmo dos 10 anos de luta, que foi uma proposta violenta. Foi violência armada, mas era por um motivo nobre. Mas logo depois, em 1977, mergulhamos na guerra civil. De 97, então, em 1986, mudamos de modelo de economia socialista, ou planificada, para uma economia de mercado. Mudança vertiginosa. E logo tivemos muito rapidamente, em 1992, 94, a aprendermos a lidarmos em democracia. Essas mudanças foram vertiginosas e foram violentas. E a questão para mim é que a paz deve prevalecer, como eventualmente teria prevalecido a dita paz podre no tempo do presidente Chissano, mas doravante é importante que os moçambicanos encontrem formas alternativas à violência para a resolução dos seus conflitos. E isso para mim é muito importante e emocionou-me bastante. O segundo elemento, como ele afirma muito bem, é a questão da gestão das crises. Não é possível avaliarmos o desempenho do presidente Nyusi sem ter a gestão dos fenômenos extremos como elementos ponderadores. É verdade que o governar é encontrar soluções para isto, mas é um consenso alargado e um consenso de forte intensidade, de que os países pobres, como Moçambique, estão mais expostos às mudanças climáticas, por um lado, e que é importante que se adotem formas resilientes, que passam, inclusive, por construir bem, construir infraestruturas resilientes a essas próprias mudanças climáticas. A forma como esse governo conseguiu gerir, até que mereceu ao presidente e para Moçambique no geral o título da União Africana para a União Africana de Gestão de Desastres, é definitivamente algo a salientar. Com relação à nossa diplomacia econômica internacional, é unânime. Há muitos na história que entram para o Conselho de Segurança com maioria simples. Moçambique entrou com maioria nem é qualificada, é unanimidade. Porque os dois que não votaram, um é porque estava a dever, os dois estavam a dever cotas. Então, quando no sistema das Nações Unidas não tem cotas regularizadas, então não vota. Então, só por causa disso. Porque se tivesse regularizado,
eles teriam todos os estados votados por Moçambique. É algo muito importante, que diz muito sobre o consenso com relação que o mundo tem sobre Moçambique. Com relação, por exemplo, às infraestruturas. E isso é verdade. Eu tenho que concordar, aliás, tenho que entender os jovens estadinos e alguns dos nossos intelectuais, alguns moram muito longe daqui, há muitos anos, na diáspora, que quando afirmam que o presidente Nyusi não fez nada. E isso é verdade. É verdade por quê? Porque eles analisam a partir do seu próprio umbigo. Eu chamo isso de paroquialismo analítico. Ok, alguém fez só o bem desde o momento que isso lhe afeta diretamente aqui. Então, porque nós estamos perto da televisão, porque nós estamos perto do celular, porque nós estamos perto dos jornais, vamos dizer que o Nyusi não fez nada. Olha, quem conhece o país de facto, o país real, o país profundo, vai perceber que o foco da governação do presidente Nyusi foi mesmo puxar aquele que estava atrás. Ou seja, com isso está a dizer que o Nyusi fez mais nas zonas mais recônditas, propriamente aqui onde está visto. Que é justamente para deixar de ser recôndito. É recôndito porque quem deve viver no mato e quem deve viver na cidade. Eu julgo que todos nós, os nossos pais, os nossos antepassados, lutaram pela independência para tirarmos o melhor proveito disso, pois não? Então, estou a dizer, por outras palavras, de que ele disse, ok, agora a água canalizada está desde 1975, nós pegamos Maputo, agora eu quero ver Mapai. Ok? Vamos ver latrinas melhoradas ou eventualmente hospitais. Bom, a Beira já tem de muito tempo. Agora quero ver Nhamapaz. Eletricidade, Chimoio já tem. Agora vou ver eventualmente Mwanza. Ou seja, esse esforço de puxar os moçambicanos para transformar esse país algo parecido. Porque, sejamos honestos, Maputo é incaracterístico. Maputo não se assemelha com nenhuma outra cidade desse país. Matola não se assemelha com nenhuma outra cidade desse país. Mas há muitos aqui Tete não se assemelha com nenhuma outra cidade. Então, o que estou a dizer, por outras palavras, é que nós, como fazedores da opinião, para lá do eleitoralismo, para lá da política, é importante também que nos esforcemos para conhecer o país real. E é este país real que o presidente nos tentou trazer para ser mais ou menos simétrico ou menos assimétrico possível. A combater as assimetrias regionais é justamente isso. E só vou terminar para falar, por exemplo, das infraestruturas. As infraestruturas, isto é muito importante também reconhecer. Em todos os aspectos. Ora, afirmar isto não é fazer tábua rasa aos elementos críticos que eventualmente não tenham sido realizados. E aqui também tenho que saudar o Presidente da República por ter sido honesto, como sempre é e foi, ao dizer que, olha, perante essas adversidades, alguns elementos não foram definitivamente tidos em conta. E eu quero só dois elementos, só para fazer um pequeno e breve, não necessariamente reparo, mas um comentário em relação à questão do livro escolar. O Presidente da República já reconheceu, isso foi em 2023. Então, esses erros aqui até sabem a crime a soberania. Ele já se pronunciou sobre isso, em público. Com relação aos... O Egídio até fala aqui de vários pontos que elenca, que diz que, na verdade, fizeram parte da aposta de Filipe Nyusi. Mas acha, efetivamente, que o país cresceu economicamente? O país cresceu economicamente. O país cresceu economicamente. Obviamente que, durante o tempo da Covid, tivemos um surto. Não só no tempo da Covid, mas no primeiro mandato chegamos à inflação de 2 dígitos. Mas só foi por 2 anos. E depois mantivemos a inflação a 1 dígito. Neste momento, começamos com um crescimento de 7%, mas depois a média é 5,5%. Então, crescemos. Este é crescimento econômico. Mas isto satisfaz o presidente Nyusi em si? Não, seguramente. Satisfaz a mim? Não. Eu não estou a ser situacionista, nem estou a celebrar aqui do zero. Eu estou a dizer que este mandato, tendo em atenção os desafios que enfrentou e as realizações,
julgo eu que as realizações falaram muito mais. E hoje em dia acha que este crescimento que aqui aponta refletiu efetivamente nos moçambicanos? Refletiu efetivamente nos moçambicanos. E isto é muito importante, por quê? Porque precisamos também de fazer algum esforço sobre o que outros países, em situações similares, como é que eles se... Mas refletiu de que maneira? De que maneira? Refletiu positivamente. Por exemplo, um elemento muito importante que é muito subestimado, e os ditos acadêmicos, porque eu acho que a característica do acadêmico é ter factos e também primar por alguma objetividade. Olha, quando a esperança de vida na ciência sai de 59 em 2015 para 63 em 2023, eu julgo que isso não é por acaso. Ok, eu vou fazer fruto de um investimento forte antes mesmo de... em, por exemplo, saúde, em água e em energia. Eu vou lhe fazer a última questão antes mesmo de avançar com o Pelembe. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento diz que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2024 aponta que o governo de Inhus empobreceu os moçambicanos em cerca de 80%. Bom, Se diz que cresceu efetivamente, então o que é que lhe oferece dizer com relação a este relatório? Este relatório está sendo muito badalado, mas é medíocre para começar. Okay. Ninguém vai usá-lo. Serve só para jornalistas de má fé, porque as estatísticas de Moçambique são governadas pelo Instituto Nacional de Estatística. Então, por usarmos esses dados, somos de má fé. Não, porque o que é que dizem as estatísticas? Okay. O que é que diz o Instituto Nacional de Estatística? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, eu acho que foi o que o presidente também afirmou. Muito interessante, quando falava da taxa de escolarização e alfabetização. Existe um elemento ponderador de que estamos a nascer muito aqui em Moçambique. E isso é verdade. Vai me dizer que é para termos que nascer pouco? Não. Esse país ainda é extenso. Podemos até duplicar a população. O que sucede é a capacidade do Estado em arrecadar receita para satisfazer esse crescimento. São mais de 1 milhão de bebês por ano, meu irmão. Mas teve acesso e leu este relatório? Olha, estou a responder a este relatório. Tudo medíocre bem. Que é. Ok, obrigado. Sim, não tenho problemas, é medíocre. E isso ninguém vai ter aqui, esse documento como referência. Eu baseio-me nas estatísticas. O que estou a tentar mostrar é a capacidade do Estado em prover os serviços necessários vis-à-vis o rápido crescimento da população. Aqui está o hiato. Muito então, bem. Se ele deu um exemplo ontem, mas vale a pena voltar a dizer, se eu tenho a capacidade para sustentar, por exemplo, 5 pessoas, mas de repente eu não paro de nascer, o meu rendimento não cresce, eu obviamente terei muitas dificuldades de poder satisfazer essas crianças que estão a nascer. Ora, a questão é, devo parar de nascer? Estou aqui a controlar o tempo, mas o desenvolvimento... Depois volto a lhe dar a palavra que vai efetivamente deixar ficar... Mas o desenvolvimento é no momento da sua palavra. Vou ter mesmo que lhe cortar. Pelembe, boa noite. Obrigado também por fazer parte do nosso programa. Pelembe, efetivamente, diga-nos então, como é que viu este discurso espelha o que é a realidade dos moçambicanos? Boa noite para a Cidaba, boa noite ao deputado Muxanga, ao professor Egídio Vaz, sempre é um prazer dividir com eles o painel. Primeiro é bom entender qual é a essência quando se elege um presidente da República, quando se escolhe alguém para dirigir os destinos de um país. Isso é importante porque, sem percebermos qual é a responsabilidade de alguém quando é confiado os destinos de um país, não vamos perceber se foi positivo ou negativo. Eu percebo que, na minha humilde opinião, a responsabilidade de alguém quando é confiado algo é trazer soluções, é encontrar esse país num estágio e elevar para um estágio mais alto. E se olharmos nessa perspectiva, podemos perceber claramente que o presidente Inhus, não sei se o seu partido
olhar para aquilo que ele fez nesses 10 anos, também no discurso que ele fez ontem, eu senti que o presidente Youssef não teve um projeto político. O seu partido não teve um projeto político para com o país. O país, nesses últimos 10 anos, viveu muito por remendos, como é que se diz, aquelas iniciativas de hoje para amanhã, daquilo para aquilo outro, de tal maneira que até o seu discurso via-se ali que muitas das vezes ele recorria a piadas, algo que não vinha de encontro com o problema dos moçambicanos. Ou seja, a governação do presidente Youssef foi, olhando para o histórico do país, o Youssef foi o pior dos piores presidentes que Moçambique teve. Por quê? Como é que se classifica a boa governação ou uma governação de um país? Olhando para a qualidade de vida dos moçambicanos, dos povos, não é? Agora, vamos olhar a nossa realidade. Como é que vivem os moçambicanos após os 9 e alguns meses da governação do presidente Youssef? Vamos olhar para a qualidade de vida. É de lamentar. Hoje, o que o moçambicano ganha e o custo de vida, há uma discrepância muito grande. Aliás, arrisco-me a dizer, Dava, que muitos de nós aqui, se pegar o seu salário e pegar o que gastou no mês, nem você consegue compreender como é que você conseguiu sobreviver. Então, a partir daí, você consegue perceber que a qualidade de vida que nós temos está zero. Mas por quê? Porque a governação do presidente Youssef não trouxe nenhuma solução para resolver os problemas do dia a dia dos moçambicanos. Dava. Vamos olhar vou começar pela educação. Nesses últimos 10 anos, eu sempre dou aquele exemplo. Eu estudei numa escola primária ali no DA 19, há 30 e poucos anos, e eu sentava no chão. O meu sobrinho hoje está ali na escola primária, no DA 19, ainda senta no chão. Então, não vai ser justo, nunca será justo o presidente Youssef dizer que a sua governação ou a sua passagem pelo governo foi bom. Não foi, porque hoje, aqui na capital do país, que dista, vou falar de uma escola no DA 19, aqui no bairro do aeroporto, lá no COB, onde eu vivo, no 12 de outubro, as crianças sentam no chão, estudam embaixo das árvores, e que dista a 15, 20 quilômetros da casa do Presidente da República. E sem falar de que neste sistema da educação, temos crianças a estudar embaixo das árvores, temos salas sem carteiras, temos professores que lecionam mais de 200 crianças na mesma turma. E, em contrapartida, o mesmo Ministério da Educação ou o mesmo governo vai me comprar para o setor da educação as últimas Mitsubishi Triton, que custam 5 milhões de meticais. E se você olhar esses 5 milhões, o que poderiam fazer para resolver o problema daquelas crianças que estudam embaixo da árvore, podia construir mais salas de aula, podia comprar carteiras. Também estamos a ter o problema dos professores que se recebem salário, recebem tardiamente. As horas extras nunca recebem. Então, é um problema que o presidente Youssef não conseguiu trazer nenhuma solução. Não conseguiu resolver o problema no setor da educação, sem esquecer do problema dos livros. Sabe, eu, quando fiz o ensino primário, eu lembro-me que usei os livros dos meus irmãos, que eu seguia eles. E não havia problema dos livros. Hoje, o nosso sistema da educação, há um negócio que é feito para a compra dos livros, ou seja,
Anualmente muda-se o conteúdo dos livros. O porquê, eu não sei. Mas está claro que esta mudança dos conteúdos é mais uma bolada para enriquecer as elites predadoras desse país do que para resolver o problema da educação. Não faz sentido. Até hoje, a segunda classe ainda não recebeu livros, já estamos a passar para o segundo semestre, ainda não tem livros escolares. A primeira classe só recebeu há um mês atrás os livros. Então, são essas questões que, na minha opinião, sendo a educação a base do desenvolvimento de um país, a governação do presidente Yunus não conseguiu trazer nenhuma solução, ao contrário, baralhou todo o sistema da educação, que tornou-se pior do que até aquilo que o colono fez para educar os moçambicanos. E o presidente Yunus e o seu sistema não teve sensibilidade para dar qualidade ao ensino para os moçambicanos. Eu vou mesmo questionar acerca disto. Antes de Yunus, Moçambique estava pior ou melhor? Eu começo a sentir a decadência do sistema da educação na governação do presidente Guebuza quando introduz as passagens automáticas. Isso, para mim, foi a pior decisão que a governação do presidente Guebuza tomou. Porque, na minha opinião, aquilo que eu, quando estudei e fiz o ensino primário, passava a quem sabia. E hoje, me parece que estamos a fazer do sistema da educação um negócio para atingir metas e agradar o Ocidente, em detrimento de fazer a educação a base do desenvolvimento do país, do Moçambique, que é o nosso país. Também fico perplexo hoje, desta essa notícia da exoneração de Max Tonela, mas a questão é a ministra da Educação, o Bernardino Rafael, o ministro Tiago, por que ainda continuam? Se são os piores na política nacional, são os setores-chave de desenvolvimento de um país que estão em decadência, mas o presidente Yunus continua a empurrar essas pessoas. Qual é o critério que é usado para avaliar se esse ministro está a resolver os problemas? Porque se o critério é fazer bem, a ministra da Educação não está a fazer. Se o critério é fazer bem, o senhor Bernardino Rafael, como comandante-geral, não está a fazer bem, porque a economia do país está em decadência por causa dos rápidos, por causa da segurança. Muitos investidores fugiram e aqueles que queriam investir em Moçambique não vê mais por causa da insegurança. Agora, na saúde, vamos lá olhar para a saúde. Aqui no Hospital Central, há problemas de comida. Se almoçam, não jantam, se jantam, não almoçam. Há problemas de água. O ministro Tiago veio mentir que haveria máquinas daquilo outro, em plena Assembleia da República, que me diga o deputado Muxanga, que esteve frente a frente com ele a enganar os moçambicanos. E nada lhe aconteceu. Está ali ainda a receber do erário público, a viver a francesa. E continua ali. Agora, qual é o critério que usou para exonerar Max Tonela? Então, os moçambicanos tiveram azar. O presidente Yunus foi o azar na vida dos moçambicanos, porque nesses últimos 10 anos, eu me lembro, antes de 2015, da governação do presidente Yunus, nós comprávamos açúcar a 3 quilos de açúcar era 100 meticais. E gasolina, até o dólar, estavam a preços razoáveis. Mas, infelizmente, hoje, 1 quilo de açúcar está a 120 meticais. Um açúcar que é produzido ali no Chinavane. Ali no Chinavane. E há outros.
Só queria fechar mesmo. Ok. Há Depois vou dar uma palavra há uma das ao Egídio, piores que está frases Sim, vamos. que o presidente Inúcio usou ao dizer que deixa um legado, mas deixa o país com melhor... Aliás, ele criou as melhores condições para que os moçambicanos vivam bem. Eu não sei se ele está a assistir o programa, talvez o professor Egídio Vaz pode me dizer, quais são essas condições que o presidente Inúcio criou para nós vivermos bem? Será que essas condições é hoje ver um moçambicano a ir num contentor e comprar pele de galinha para se alimentar? Vou dar a palavra. Ele pedia. Deixa eu terminar. Nós já estamos a fazer aqui, na verdade, um controle do tempo. Deixa eu terminar. Dá-me 30 segundos. Depois voltamos contigo. Só 30 segundos. Fiz praticamente o mesmo com todos os convidados. Vamos lá, Egídio, mesmo em poucas palavras, porque não é o seu momento. Sim, queria só comentar 2 elementos. O primeiro é que é bom, sabe, os telespectadores estão também para aprender. Não podemos maximizar as chances políticas para simplesmente por motivos eleitoralistas ou políticos. Às vezes precisamos também de dar alguns dados. Isto é importante. Bom, eu quero recordar, Dr. Pelembe, que este é um país, nos últimos 10 anos, que acabou quase com todos os subsídios. Os tais 300 que estava a falar, era do governo já altamente subsidiado, até 54% dos doadores. Esses saíram. E nós devemos encontrar formas criativas, como o povo moçambicano, para continuarmos a viver. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, quando afirma de que este é o pior momento da vida, quando é que Moçambique esteve melhor? Quer me dizer em que momento? No tempo... Muito bem. No tempo, não, é questão muito simples. No tempo do socialismo? Não, tem que me recordar. Muito o bem. doutor Pelembe Essa questão vai poder adulto responder. suficiente para se recordar das bichas para o repolho. Ou, eventualmente, das lojas de consumo que só tinha chá. Ou, eventualmente, daquelas longas bichas que tinha que colocar pedra para, eventualmente, encontrar o sal. Muito bem. E quando se punia a pessoa, o meu pai, tinha que usar graxa, ok? E enterrar a lata, para não ser acusado de contrabandista, porque não havia para vos kiwi. ouvirmos e também Já agora, podemos de alguma forma entrar 16 anos em de conversa. Estou mesmo a desses cortar anos porque este foi não para a é o reconstrução. momento do Egídio Vaz, é o momento que queremos dar Olha, então, ao se não querem a António Mussanga. Mas contudo quero reconhecer aqui... Não. Pode me tirar na próxima. Não, eu estou a pedir. Nós, o que é que fazemos? Sim, eu percebo. Eu pedi para que pudesse reservar o seu pensamento para o seu momento, porque estamos mesmo a fazer o controle. Eu lembro que num dos programas o Egídio Vaz reclamou a questão do tempo. Mas eu então, espero... para não parecer que estamos a dar mais tempo aos outros e aos outros não. Mas eu vou pedir para que só anote. Sim, eu vou pedir para que anote no seu laptop ou no papel para que possa, na verdade, debruçar-se no seu momento de palavra. Antes mesmo de dar a palavra ao António Mussanga, quero só lembrar que vamos abrir as linhas para conversarmos com os nossos telespectadores. Reconheço aqui também o magnífico reitor Júlio Gonçalves, que está a acompanhar o nosso programa. Muito obrigado. Obrigado também ao Zefanias, que também está a acompanhar aqui o programa. António Mussanga, o Presidente da República disse no Parlamento que na verdade, uma das principais, aliás, a principal prioridade foi a questão da paz e reconciliação, e que esta constituía, na verdade, uma das suas grandes decisões enquanto presidente. António Mussanga fez parte, na verdade, da era de Dhlakama, que foi uma das pessoas que assinou, que esteve nas negociações desta questão de paz com o Filipe Nyusi. Interessava-nos aqui perceber de si, Mussanga, será que estamos efetivamente em paz e reconciliados? Bom, nós estamos numa situação de paz em que não há guerrilheiros da Renamo a atacar, mas nós temos conflito em Cabo Delgado, temos polícia a matar pessoas,
temos sequestradores a desgraçarem famílias moçambicanas, temos muita desordem social, como é o caso destas questões de encaminhamento de pessoas para a reserva, quando ainda não fizeram nem sequer 55 anos nem 25 anos de serviço. Por exemplo, temos esta questão do conflito que o Conselho Constitucional quer abocanhar tudo, não quer deixar nada para os tribunais distritais, até veda o direito de fazerem recontagem dos votos para garantirem a transparência, veda o direito de anularem, veda o direito de mandar repetir, mas a Comissão Nacional de Eleições, que não é tribunal, pode mandar fazer a contagem, pode anular, pode mandar repetir. Quer dizer, estamos aqui numa desordem total e isto cria um mal-estar. Por exemplo, se nós ontem não lutamos, o deputado da Frelimo e da Arnam foi com muita sorte e fomos obrigados a retirar essas competências aos tribunais com sangue no coração, porque sentimos que os juízes devem fazer o seu trabalho. Mas porque há outras matérias importantes naquelas leis, nós preferimos perder isso, mas sabemos onde é que vamos poder colher futuramente. Nós temos uma situação, por exemplo, que tira a tranquilidade ao povo moçambicano, que foi a massificação do tráfico e consumo de drogas no país durante a governação do presidente Nyusi. A massificação da prática de corrupção e o nível mais alto são as práticas vergonhosas que aconteceram no partido dele, onde até algumas pessoas até hoje são faladas. Na Zambésia as eleições tiveram que ser anuladas, em Nampula teve que haver repetição, em Gaza está uma confusão, os melhores deputados foram afastados porque não aceitaram pagar suborno, pessoas de má conduta estarão próximo legislatura no Parlamento porque foram facilitados por jogadas de corrupção. O doutor Vaz aqui disse uma coisa muito interessante. Reconhece que o órgão de excelência em matéria de estatística é o Instituto Nacional de Estatística. Lamentavelmente, quando o órgão de excelência começou a dizer que os dados de Gaza eram falsos, o presidente Nyusi considerou o presidente da estatística como capim alto e mandou cortar. Quer dizer, está a ver? E a propósito destas coisas, de remendos do presidente Nyusi no seu governo, o presidente Nyusi apresentou uma iniciativa que é o plano, o programa quinquenal do governo. Quando viu que não estava a conseguir nada, foi-se atrelar ao programa dos outros, como é o caso do programa dos tribunais, de construção dos tribunais, porque aquele dinheiro que já construiu os tribunais é o dinheiro dos cofres dos tribunais. E diz que é a iniciativa dele. Desde quando é que o presidente gera fundos dos tribunais? Se aquele dinheiro é dos cofres. Agora é a iniciativa presidencial, um distrito, um tribunal. Foi-se atrelar agora às ODMs, Energia para Todos. Diz que é a iniciativa dele. Olha, quer dizer, onde é que estamos a ir? A questão de saneamento do meio, das vacinações, do combate à má nutrição, são programas mundiais que acontecem em todo o país. Então, o presidente tem de parar de se atrelar, porque até agora chega até a atrelar-se aos atrelados sujos. Por exemplo, até chegou a falar daquela estação de tratamento de fezes. Quer dizer, precisava de chegar a esse nível, o presidente, e depois dizer que não fomos nós que financiamos aquela estação de tratamento de fezes. Por que está a trazer uma coisa que não é dele? Deixava. Então, depois já há o despesismo, que ele próprio, o governo dele criou, da questão do secretário de Estado, que tem pastas governamentais. E nós já chamamos de atenção sobre isso. Ele prometeu resolver esse problema. Estão a terminar os 10 anos, nunca conseguiu resolver. Sim, a questão das competências do secretário de Estado e do governador da província. Eu entendo esta vontade do Mushanga querer mesmo comentar sobre os outros assuntos, mas só para que depois não lhe diga que estou a lhe cortar. Sim, gostava que também aproveitasse o tempo para poder responder à questão que fazia. Será que, na sua visão, estamos realmente em paz, reconciliados? Estou a dizer que não estamos em paz por causa destas situações todas que eu estou a dizer. Okay. A outra situação, reconciliação, não há sinais nenhuma de reconciliação. E a verdade foi esta vergonha que nós vivemos ontem.
em que o presidente manda reexaminar a lei e o partido dele quer se aproveitar disso para nos obrigar a manter a lei passada via Aldrabis, com a assessoria de alguém que o presidente é que o apadrinhou para estar no Conselho Constitucional. É vergonha isso. Aquele diretor do ensinamento de fraude, que era funcionário da Assembleia da República, que está no Conselho Constitucional, continua a fazer confusão. Ele é quem assessorou o presidente para aquela vergonha de retirada das distritais, violando o compromisso assumido com o presidente da Câmara e com o presidente Sufo Momad. Ele que assessora agora para criar confusão em relação às competências dos juízes dos tribunais distritais de poderem fazer recontagem. Ele que assessora agora para fazer confusão por causa da posição da cabine de voto. Ele que assessora agora para que eles escondam os documentos para que a legislatura termine e toda a Assembleia fique manchada e o presidente Nunes pior. Quer dizer, que tipo de gente é esta? Portanto, volto a dizer, não há paz, não há reconciliação, porque a paz e a reconciliação não está na boca, tem de ser por atos concretos. E eu nunca senti isso nos dirigentes da Frelimo, incluindo no próprio presidente Nunes em algum momento. Muito bem. Egídio Vaz, agora é o seu momento, pode ficar mesmo à vontade e aproveitar este tempo para deixar ficar aquilo que é o seu posicionamento. Não, é que existe uma narrativa, eu acho que é miserabilista, e que celebra a miséria dos 10 anos. Então, com alguma honestidade e frontalidade, eu quero trazer a história. Em 4 pontos só. Sim. Eu estava a dizer, Dr. Pelembe, que é adulto o suficiente, nasceu no tempo antes da independência e formava bicha para ter repolho. Ou, eventualmente, pôr uma pedra para ter chá de grue. Ou, eventualmente, se tivesse comprado uma graxa na África do Sul e o grupo de denominador se apanhasse, seria condenado, acusado de ser contrabandista, porque não havia graxa em Moçambique. É esse tempo que está a dizer que estava bom. E depois tivemos 16 anos da Guerra Civil. O presidente Chissano teve que reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Passou mais tempo para isso. Atraiu o investimento, aliás, projetos internacionais para começar a reconstruir. Só em 1999, quando começou já com um projeto dele, mas ele teve que reconstruir. Tanto mais que nem conseguiu desminar. A desminagem, Moçambique tornou-se país livre de minas só na governação do presidente Nunes. E tivemos aqueles problemas não bem resolvidos, que depois voltaram em 2012, com os conflitos com o Arnam, que só encontrou-se o fim no dia 6. Nós estamos a dizer que, neste momento, nós estamos aqui. Uma parte da população está a nos ver, outros têm outras alternativas ali. Mais de 20 canais estão, nesse momento, abertos. Em que tempo ia escrever carta aberta? O domingo, notícias só eram únicas, tinha que enviar lá. E o editor via se vale a pena meter essa carta dos leitores ou não. Neste momento estamos com as tecnologias. Cada um é seu ator. No tempo do diziam a mesma coisa. O que eu estou a dizer aqui não embarga o reconhecimento dos feitos de cada um. O que eu recuso é dizer e enganar as pessoas de que estamos piores do que antes. De quando? O ponto é esse, de quando? Quando é que estava bem, Dr. Pelembe? Quando é que esse país estava bem? Esteve bem, sim, eventualmente, ou a sensação de bem-estar, enquanto os doadores quase que paparicavam isso. E isso faziam no seu próprio interesse. Ora, dizer isso não é defender a todo custo. Também existem coisas que não ocorreram bem. Concordo com a sua opinião, por exemplo, quando afirma que o setor da educação é um problema. Agora, o diabo está nos detalhes. Às vezes, e aqui o doutor Muxanga falou uma coisa também muito importante, quando afirma de que existem compromissos internacionais. Há um compromisso internacional neste momento que há um compromisso internacional e depois há incentivo. Esses movimentos de educação para todos, nós temos que correr para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável na área da educação e depois tem um incentivo, que para mim é um incentivo para o ócio, o dinheiro disponível.
Desde quando? Moçambique não controla o manual Acha escolar. que o Não Pelembe controla. aqui não está a reconhecer estes feitos, estes Não, grandes não. avanços Não, eu, que Moçambique teve eu com o reconheço Flip os pontos News? fortes dele, Ok. como eu estou a dizer aqui nesse momento. Não estou a defender, estou a apenas fortalecer o argumento dele Ok. sobre a educação. Moçambique não controla. Julgo eu, e pelo menos o candidato a Frelimo diz, temos que resgatar esses valores. Moçambique, nós temos que controlar o conteúdo que vai para o livro escolar. Nós não controlamos por quê? Dois elementos muito interessantes. O primeiro é porque no âmbito disto, dessa tal movimento global para atingir objetivos sustentáveis, há dinheiro. E o Banco Mundial, depois, quando chega o Banco Mundial, ali está dizendo que esse tem que ser concurso internacional. O concurso internacional, depois nós não temos o quê? Quando digo nós, como Estado, não temos o controle sobre o conteúdo que vai para lá. É por isso que aparecem fotografias da Assembleia Nacional da Angolana, dizer que essa é a Assembleia da República, colocam fotografias ali entre mulheres a se beijarem, promovem o homossexualismo, tudo, porque nós não temos o controle sobre isso. Desculpa, doutor Vaz. Sim. Os revisores dos livros da República de Moçambique são moçambicanos. São funcionários do INDE, Instituto Nacional de Desenvolvimento e Educação, cuja sede está ao lado da sede da UP Maputo, se não sabias. Não, eu Portanto, desculpa. Então, não há razão nenhuma de culpar as pessoas que financiam o livro escolar. Nós temos problemas de pessoas que passam a vida a praticar corrupção dentro do nosso país. Mas deixa-me te dizer, aquela senhora que era porta-voz do Ministério da Educação, que eu lhe perguntei se tinha filhos ou não, disse que não podíamos dizer se não era viúva. Onde é que para hoje? Então, deixa-me te dizer. Sim, mas vou pedir para que só falem um pouco, porque é o momento da palavra do Egídio Vaz, não podemos roubar isto dele. O doutor Vaz é professor e há coisas que ele conhece. O teu tio foi combatente da RENAM e foi representante da RENAM em Portugal. Esteve na Casa Banana para ser morto pela Frelimo. Escapou porque lutou. Então, há muita coisa que você sabe. Muito então, bem. Não, Vamos agora deixar o Egídio. Ajude, desculpa, doutor Vaz. Depois voltamos consigo. António Moçango, quero pedir uma vez mais a sua compreensão. Egídio Vaz, pode ficar à vontade. Não pode vamos continuar deixar com a o ele discurso de desestabilização. Sim. Diga a história. Nós tivemos a luta armada da libertação nacional. Eu vou pedir encarecidamente. Tivemos a luta pela democracia. Moçanga, tivemos o problema vamos deixar o das Egídio. Egídio, fique à vontade. Este é o teu momento Sim, da palavra. Fique à vontade para falar. Então, quando eu afirmava de que ninguém controla mesmo. Ok. Por mais que nós digamos que quem estão a rever são eventualmente os moçambicanos, mas perante termos de referência específicos. Isso é importante, temos que ser um pouco coerentes aqui também. São termos dizer que Eduardo Mandano foi o primeiro presidente da República de Moçambique é referência dos europeus. Muito bem, sim, eu vou pedir, Moçanga, para que mantenha-se no silêncio. Vamos deixar o quando Egídio. se refere à questão de saúde, também concordo com sua posição, mesmo também com o Dr. Moçanga. A questão do procurement é onde há problemas. Por exemplo, aparentemente, durante um tempinho, houve uma dita crise de gesso. Tempos depois, já há gesso. Bom, nós temos um problema aqui, dois problemas. O gesso pode se fabricar na República de Moçambique. O material é simples e básico. E nós não queremos fabricar gesso. Então temos que importar materiais para fazer gesso. E era importante essa ruptura. O presidente Nussi falou ontem de que já temos 2 armazéns. Moçambique já possui 2 armazéns centrais, medicamentos, e 3 intermédios. São 3. Okay. Cada região tem seu armazém. Okay. E intermédios. Isso, qual é o objetivo disso? É para que o abastecimento seja mais perto do povo. Mas não tem. Só quando a greve aparece. Aqui há um problema. As pessoas que eventualmente, os prestadores desses serviços, esses fornecedores, o problema está ali. Ou é incompetência, ou leva dinheiro, vão passear e depois só na última hora. E a questão, mais uma vez, é a questão da impunidade. São elementos por melhorar, definitivamente. São elementos importantes. Flip News, ontem cedo no Parlamento, sobre os crimes transnacionais, organizados e transnacionais, praticamente reconheceu que o país está muito longe, ou está longe de ultrapassar esta já chamada de indústria dos raptos no país. Ao falar isto no Parlamento,
Nhosse estava ou não a assumir a incapacidade que o país tem, ou estava ou não a assumir que deixa o país sem estratégias claras para combater este fenómeno? O país tem estratégias claras. A questão dos raptos remonta já de 2010, 2011. Nessa altura não perguntaram ao antecessor o que ele pensava. Nesse momento, a indústria de rapto é transnacional mesmo. Na África do Sul, por exemplo, só para pôr em contexto, há no mínimo 1000 raptos por dia. 1000 raptos ou sequestro, qualquer coisa. O termo, vamos me desculpar, não vou ser rigoroso aqui no conceito. Em Moçambique, pelo menos, o desejável era que não houvesse, mas a taxa de recuperação e o esclarecimento dos raptos é muito maior vis-à-vis, por exemplo, outros países da região, Nigéria, por exemplo, África do Sul. Ora, dizer isso não é acomodar-me, porque a semelhança, como diz o Dr. Muchanga, se todos esses endinheirados acabarem, há onde vir para mim. Isso é mais que claro. Então, é importante que neste momento o Estado não durma, como tem feito, mas acelere o passo para a prevenção. Existindo essas estratégias que o Egídio diz que existem para o combate dos raptos, acha que estas declarações de que o país está longe de ultrapassar o problema de raptos, que se diga que está praticamente a afugentar muitos empresários, é assertiva? Não, ou são assertivas estas declarações? Não, está a tergiversar as falas do Presidente. O Presidente não disse que o país está longe. E nem quer com isso insinuar que não tem ideia do que está a acontecer. Não disse que está longe? Há elementos muito importantes. Na segurança, os detalhes operacionais não se divulgam. Egídio, diz que o Presidente não disse que está longe. Não, a ilação que está a tirar dali é que é perigosa. Que diz que quer insinuar de que os raptos vão continuar, não é por ali. Não é por ali. Temos um caso de sucesso em África, que se chama Argélia, que conseguiu raptos, conseguiu resolver raptos, conseguiu resolver a questão do terrorismo. O Presidente da República visitou recentemente lá. Tem implicações. Tem altas implicações, inclusive sobre a privacidade ou a dita privacidade dos cidadãos. Mas é importante. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. E está em curso a velocidade com que se recuperam as imagens, por exemplo, em estabelecimentos públicos ou na rua, de videovigilância. Esses todos precisavam estar num canal. É o exemplo concreto que eu estou a dizer. As suas estabelecimentos públicos, vigilância da rua, estabelecimentos públicos, precisavam estar num canal. Sabe o que é um canal? Precisam de serem acessíveis remotamente, por exemplo, pela polícia ou outra entidade qualquer. Que é para não ter que correr para entrar na loja ou no estabelecimento e ter que recuperar as câmaras. Sim, mas a pergunta foi, né? As declarações de Filipe Nhosse no Parlamento ontem, sim, quando diz que o país está longe de ultrapassar o problema dos raptos, está ou não a assumir que não está a deixar um país sem estratégias claras para combater este fenómeno? Não, ele está a reconhecer a complexidade do assunto e que está a reconhecer que há mais trabalho por fazer. Não está a assumir falta de estratégia. Existem várias estratégias, existem iniciativas que estão aqui. Aliás, para lá da força emotiva do Presidente Nhosse, temos que também ver as estatísticas do que eu estou a dizer. A taxa de recuperação e o esclarecimento em Moçambique é demasiado alta comparada, por exemplo, com o país vizinho que é a África do Sul. Muito bem. É, na verdade, este nosso debate que vai decorrendo e que, efetivamente, vamos, dentro de instantes, abrir as linhas para conversarmos com os nossos telespectadores. Vamos no capítulo da diplomacia. Os amigos que nós criamos, até que ponto realmente foram de grande valia para Moçambique nestes últimos 10 anos? Bem, mas antes, Dava, é importante continuar a olhar
os 10 anos da governação do presidente Nyusi. Numa das passagens falaste do crescimento do índice da pobreza na vida dos moçambicanos. Hoje, 80% a 75% da juventude está desempregada. E dói isso porque muitos dos pais que estão a assistir o programa vivem um dilema. Estudar hoje, apesar de termos uma qualidade de ensino péssimo, é caro estudar. Os pais investem, os filhos terminam a faculdade, o ensino médio e não têm nada a fazer, estão desempregados a chutar latas por aí. Quando eu falei que o presidente Nyusi não teve nenhum projeto de governação, a título de exemplo, os 7 milhões, aquele projeto de Guebuza, bem ou mal, mal porque olhava muito para as cores partidárias, mas conseguia reter as pessoas no distrito. Se fores olhar hoje nas grandes cidades, há um maior êxodo das pessoas dos distritos para as grandes cidades em busca do pão. Se olhares aqui na cidade de Maputo, todas as avenidas estão cheias de jovens a limpar vidros de carro, a viverem uma vida rasca. Por quê? Porque não houve uma continuidade. Ou seja, não há um projeto. Cada um tem o seu plano, o seu projetinho. Quando acaba a governação, leva na pasta e vai embora. É isto que estraga o nosso país. Agora, eu quero elucidar um pouco, professor, embora hoje tenha decidido não entrar em guerrinhas com o meu professor, mas, professor, em 62, quando os 3 movimentos se uniram, lutaram pela independência. E um dos maiores problemas que levaram à morte de Urias Simão, Joana Simião, Lázaro e vários outros nacionalistas foi porque o teu partido, Frelimo, negou o direito após a independência de eleições. Negou esse direito. E nós temos que lembrar que Moçambique, quando nós conquistamos a independência, Moçambique era uma das melhores economias da África. Nós produzíamos e ainda tínhamos autossustento. E ainda exportávamos. Se olharmos o histórico das indústrias que Moçambique tinha, Texilon, lá na Zambésia, aquelas companhias de Boror, em Testa África e várias outras. Nós produzíamos tudo, copo, caneta, bateria, pneu, produzíamos algodão e tudo mais. Quem matou isso? É Frelimo. É o sistema que acabou com tudo isso. Se chegamos a ir nas bichas, desde... Eu nasci em 78, nos anos 80, que se assistia às bichas e filar nas padarias, foi graças à má governação, às más políticas da Frelimo. Falar dos 16 anos de guerra. Por que Renamo entrou no mato? Porque vocês negaram o direito de eleições. O direito de termos eleições, por isso que a Renamo entrou para lutar pela democracia. Não foi culpa dos moçambicanos, foi culpa do projeto que a Frelimo traçou para esse país. Então, não é bem verdade dizer que sofremos nos anos 80 por causa de bicho. Sofremos sim, por vossa causa. Por vossa causa. Desculpa, o Egídio Vaz é muito jovem, ele não é Frelimo, e não lhe trata como tal. Porque a Frelimo já disse que não lhe conhecia. Não, ele é número 3. Não, dizem que ele é elemento do Caifadinho. Ele está concorrendo na lista da Frelimo, porque a Frelimo quer ganhar. A semelhança do falecido Simão Mazuzi concorreu na lista do MDM, quando não era do MDM. Ele disse, sou o único artista, estou num partido da oposição. Não disse que era membro da oposição. Então eu estou a pedir para poupar a ele quanto a esse aspecto. Porque já lhe disseram que era da Renamo, só falta dizer que é do colonialismo. Não. Então, eu queria elucidar o professor que o presidente Nyusi fracassou na sua governação. Ele deveria ontem ter pedido desculpas aos moçambicanos, porque o voto que foi depositado nele era para trazer soluções para os moçambicanos. DDR, eu fico um pouco triste quando eu ouço o presidente Nyusi, paz. Mas eu me lembro quando atacaram, o deputado Michanga até pode me ajudar nisso,
quando atacaram o Afonso Djacama em Santo Gira, quem foi lá levantar a bandeira foi o presidente Yunus quando era ministro da Defesa. Ou seja, é um problema que ele resolveu, que ele mesmo é que criou. Então, ele resolveu a porcaria que ele mesmo criou. Agora, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, há coisas que é discutível nessa coisa do presidente Yunus levantar a bandeira, dizer que é uma governação aplausível. Mas, sinceramente, nós caímos em termos do índice de desenvolvimento humano, nós caímos em tudo. A questão, eu vou terminar a perguntar, aonde é que estamos bem? Muito bem. Vamos abrir as linhas. Vamos abrir as linhas enquanto ouvimos o Egídio Vaz. Sim, tem existe também esta ideia peregrina que diz que do tempo colonial, Moçambique, não podemos brincar com estatística. Temos que diferenciar o modo de produção colonial do modo de produção pós-colonial. Os nossos pais trabalhavam sem pagar. Temos indicação de alguém em linha. Sim, sem só ganhar. vou pedir para segurar um pouco. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, meu caro, seu nome, de onde é que nos fala? Prefiro falar a anonimato. Desculpa? Prefiro falar. Ok, prefiro falar em anonimato. Enquanto isso, vou pedir a minha realização para abrir ou aumentar o volume cá no estúdio, mas temos indicação de que perdemos esta comunicação. Temos indicação de mais outro telespectador. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, meu caro. Seu nome? Boa noite. Ok, vou pedir para que reduza o volume do seu receptor para que possamos garantir uma melhor qualidade na nossa comunicação. Boa noite. Opa, parece que perdemos novamente esta... Boa noite. Alô? Sim, boa noite. Peço para reduzir o volume do seu receptor. Eba. Sim, nós conseguimos ouvir agora. Opa, perdemos esta também, estamos com alguma dificuldade, mas vou pedir para que continuem a tentar ligar para nós, 8403-03300, indicação de mais alguém em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu caro. Seu nome, de onde é que nos fala? Falo de Boane. De Boane. E então, meu caro? Boane. Falo de Boane. Sim, conseguimos ouvir. Fique à vontade. Sim, boa noite. Boa noite. Sim, eu só queria contribuir um pouco nesse debate. Ok. Sim, eu só queria admirar um pouco o pensamento do Dr. Vaz ali, porque o Dr. Vaz parece que ele esquece que é um doutor. Tem muito conhecimento no meu conhecer. E os doutores são daqueles que são possuidores do conhecimento. Mas o Dr. Vaz leva o certificado, põe embaixo, não sei de o quê, e começa a falar as realidades só dele. Parece que o senhor Vaz vive no céu. Ou ele não é moçambicano. É triste ouvir, eu como jovem moçambicano, vivo a pior situação nesse país. E ouvir um doutor que se intitula como doutor a falar coisas que só ele sozinho sabe. Porque ele se alimenta, vive bem, e nós, os jovens moçambicanos, estamos todos os dias a sacrificar a vida. E esse senhor vai e fala desse jeito. É triste ouvir um doutor que se diz doutor.
Se eu tivesse um filho a ser dado aula com o senhor Vaz, eu preferia tirar o meu filho da aula da turma dele. Era só isso, obrigado.